Honra pro time dos Ovelhas Verdes da família, porque hoje nós vamos falar sobre os 3 erros que fazem pequenas empreendedoras perderem vendas durante a Black Friday. Se você já passou pela Black Friday sentindo que nada aconteceu ou só ficou cansada sem conseguir vender, esta live é para você. E eu sei, né, que Black Friday pode parecer uma data feita só para marcas grandes e que a gente, pequeno empreendedor, fica pensando como é que eu vou competir, como é que eu faço esse troço. Mas a verdade é que pequenas marcas podem sim brilhar na Black Friday, desde que evitem alguns erros muito comuns, e hoje eu vou revelar 3 deles nessa live. E antes de entrar nesse tema, eu não posso deixar de celebrar com vocês e de agradecer, pois nós alcançamos 6.000 seguidores no Instagram. Bem-vindo a esse movimento, você chegou cedo, né? Chegou antes desses 6.000 e é muito legal ver pessoas que estão passando do estágio de ecochatos para serem empreendedores da nova era. Enquanto eu vejo todo esse movimento crescendo e se consolidando, eu vejo que são 6.000 histórias de coragem. São 6.000 econegócios que se uniram para provar que sustentabilidade também dá lucro. São 6.000 vozes que estão prontas, dispostas a mudar o mundo. Eu costumo dizer que não existe nenhuma forma maior de militância do que você tentar ser um empreendedor sustentável. Quando você consegue transformar o seu ofício uma fonte de sustentabilidade, de regeneração para a sociedade, de cura da sociedade, e ao mesmo tempo transformar isso na sua principal fonte de receita, é uma realização pessoal. É a gente apagar um pouquinho daquele senso de urgência, né, de que tudo tá acontecendo, o mundo tá caindo e não vai mais dar tempo e como é que vai ser. Quando você é o protagonista dessa mudança e torna isso a sua fonte principal de receita, os benefícios são mentais, são pro bem-estar, são na hora que você põe a cabeça no travesseiro. Então, você consegue perceber que você faz parte de o que eu chamo, né, da indústria regenerativa, de um grupo de empresas que melhoram um pouquinho a sociedade porque existem, porque trabalha com um artesanato, ou porque coloca menos poluentes nos seus produtos, ou porque tem sistemas lixo zero, ou porque são inclusivos. Existe uma infinidade de ações que a gente precisa fazer para regenerar o mundo, e eu costumo dizer, né, que negócios sustentáveis podem sim virar a curar todos os problemas que nós temos no mundo. Então, quando eu venho aqui e vejo que nós nos tornamos 6.000 negócios sustentáveis em rede, trabalhando esse momento, eu fico muito realizada. Deixa eu só colocar aqui o título dessa live, que são 3 erros que fazem pequenos empreendedores sustentáveis perderem vendas na Black Friday. Aqui eu quero lembrar para vocês que a Black Friday atualmente é a maior data de vendas do mundo. No Brasil, ela já é a 2ª maior data de vendas. Ela só perde para o Natal. E eu fui ler estatísticas antes de começar todo esse movimento e fui surpreendida pela informação de que muitas pessoas, inclusive, têm antecipado, têm esperado a Black Friday para comprar os presentes de Natal e têm antecipado as compras de Natal na época da Black Friday. Então, essa é uma data extremamente importante de ter no calendário de vendas. Falou a pessoa que não costuma fazer Black Friday. Eu não costumo fazer Black Friday porque eu acho que é um pouco incoerente com o meu discurso, porque eu venho aqui, eu ensino vocês a venderem pelo preço cheio, e daí surge a Black Friday. Então eu fiz uma Black Friday em 2022, e daí eu fiquei matutando sobre isso, porque eu acho importante que vocês encontrem ali uma maneira de escoar produtos que estão encalhados na prateleira. Acho que uma grande oportunidade de funil de vendas, várias coisas que inclusive eu vou falar aqui nessa aula. Mas aí eu vim com a ideia desse ano.
Não sei se você está acompanhando bem de pertinho, mas quem está acompanhando de pertinho sabe que nessa Black Friday, né, nessa oficina, nesses ensinamentos que eu tô dando de graça, todos, num grupo de WhatsApp. Porque né, deixa eu até dar um passinho para trás. O que eu sou aqui, Fabiola PS? Eu sou um canal de infotretenimento gratuito que ajuda donos de negócios sustentáveis a venderem mais. E daí, o que eu faço? Eu transformo em entretenimento, infotretenimento, todo um conteúdo muito sério sobre empreender negócios sustentáveis e trago para as redes sociais. Trago aqui para o Instagram, levo para o Facebook, para o YouTube, estou começando no TikTok, várias coisas. Mas eu faço isso e todo o conteúdo que eu trago de graça para vocês aqui é o mesmo conteúdo que eu ensino dentro da minha mentoria para os meus alunos, para as pessoas mais próximas. Qual é a diferença que tem alguém que vem aqui e fica me acompanhando no gratuito e uma pessoa que está dentro da minha mentoria, que tem acesso ao Sustente, que tem acesso a tudo? A diferença é como essa informação chega para você. Porque o meu aluno, depois ele pode chegar lá na plataforma e dizer, eu quero reassistir a aula da Black Friday, eu quero reassistir o funil de vendas, eu quero entender como aumentar o valor do que eu estou vendendo. E eles têm acesso a essa informação rapidamente. Ele vai lá, digita a aula, vai ter os anexos, vai ter tudo. Mas quando você me assiste aqui no gratuito, você tem exatamente o mesmo conteúdo, eu não escondo nada, eu trago ouro, eu trago coisas que muito curso pago não traz, eu trago pra cá. Mas esse conteúdo tá todo solto, tá pingadinho, então você tem lá umas mensagens no WhatsApp, outras coisas no Instagram, aí um vídeo um pouquinho mais longo no YouTube, ou uma live como essa que eu tô fazendo. Então, nessa Black Friday aqui, eu vou te ensinar como fazer sim uma jogada de preço, mas não necessariamente liquidar os seus produtos. Esse conjunto de coisas que eu estou ensinando para vocês nessa temporada, por que eu trouxe uma Black Friday para cá? Porque daí eu decidi ensinar como fazer uma Black Friday que você não necessariamente liquida preço. Nessa estratégia preço que eu vou ensinar para vocês na sexta-feira, dia 26, que é o dia que eu abro meu carrinho da minha Black Friday, com a promoção mais incrível, mais louca, mais doida que esse perfil aqui já fez, vai ser numa live onde eu vou ensinar exatamente essa estratégia, onde você pode, inclusive, aumentar o seu preço e ainda assim gerar um pico de faturamento, aproveitando o momento de Black Friday. Então, a Black Friday continua sendo sim um momento de estratégia de preço, mas ela é uma estratégia de preço que não necessariamente te faz liquidar o teu valor. Foi assim que eu decidi entrar na Black Friday desse ano, para ensinar vocês, para trazer essa reflexão, para mostrar, inclusive, quanto grande é essa oportunidade para pequenos negócios. Deixa eu agora voltar para o meu script, né, que eu estava agradecendo vocês pelos 6 mil donos de negócios sustentáveis em redes, e é exatamente, né, quando a gente vê esse movimento que tem transformado tantas vidas e que está ainda recém começando, eu vejo o impacto de a gente estar juntos, né? Inclusive a Sheila, que está aqui assistindo comigo, é uma pessoa que compartilha muito, que mostra muito, que posta nos seus stories, que marca, porque ela se sente parte de um movimento, talvez que te dê um orgulho de participar, onde você se sente amparada. Então, existe uma série de benefícios, e a gente está trabalhando em rede, e disso que está acontecendo por conta desse perfil aqui, né? E daí ele traz até um pouquinho dessa bagagem, porque para eu chegar aqui onde eu tô hoje, eu tive 2 perfis hackeados. E foi até, inclusive, assim que surgiu o nome Empreende Verde, porque eu ficava tanto tentando me explicar qual era o meu nicho e várias coisas, que eu disse, cara, eu não quero mais abrir um Instagram com o meu nome, né? Meu último Instagram hackeado se chamava Por Fabiola PS. Agora eu recuperei ele parcialmente e tal. Mas, quando nasceu, esse aqui já nasceu, Empreende Verde. E daí eu vi o poder de tração, de ser claro, de na sua comunicação as coisas estarem bem explícitas, de você mostrar para quem que você está fazendo bem, e isso tudo te fortalece de uma maneira que você cria uma tribo, que você cria um grupo de pessoas para quem você vende. E daí aqui eu quero trazer uma reflexão, né, porque
Quando eu venho aqui e ensino a fazer uma Black Friday, ativar um funil de Black Friday, né, que é só um dos 1000 funis que você deveria aprender, mas quando eu venho aqui e te ensino a ativar um funil, eu percebo que muitas pessoas me dizem, ai, Fá, mas eu tenho um ecoproduto incrível, ele é maravilhoso, a minha oferta realmente muda o mundo, ela tem muitas vantagens, mas não sei por que cargas d'água as pessoas não dão valor pro que eu tenho para oferecer. Até o Demian que tá entrando aqui, né, que tá representando o fogão solar, escutei muito essa fala dessa pessoa dizendo, nossa, mas meu produto é muito incrível, é muito maravilhoso, mas por alguma razão as pessoas não dão valor pro que você tem para oferecer. E no caso do fogão solar eu cheguei a gravar um Reels, porque daí ele me manda um escritinho lá dizendo assim, ai, Fá, mas eu tô no Brasil e as pessoas não entendem essa tecnologia, e eu conheço o produto dele. O produto dele é um produto que usa sol, que é uma coisa que a gente tem em abundância no Brasil, como energia para fazer comida, né? É um fogão solar. E ele estaria tornando barato o processo de pessoas que estão no sertão, que estão em lugares que você tem difícil acesso a gás, por exemplo. Mas mesmo assim, como ele recebeu muita porta na cara, esse cara não tira o projeto da gaveta. Ele continua sempre no mesmo mundo acreditando que as pessoas não entendem o que ele tem para vender. E daí aqui é onde eu quero que você faça uma reflexão, porque olha a disparidade de como eu, mentora de negócios, percebo o negócio dele e de como ele percebe o negócio dele. Porque ele não descobriu uma narrativa, não definiu um cliente-alvo, não encontrou um público para quem ele vai vender. A Sheila, inclusive, que está aqui, né, nos assistindo, ela tem muitos negócios. E que nem ela tem o das sacolas. Esse fim de semana, eu fiz uma janta com 6 amigas. E daí tô em Bento Gonçalves, todos trouxeram vinho, vieram cada uma com a sua sacolinha de vinhos. Então, na parte da papelaria, se a Sheila define, eu vou focar num tipo de cliente-alvo, que pega sei lá, sacolas nobres, vou entender esse público, vou fazer contatos consistentes com esses caras que compram isso, a chance dela de vender é muito maior do que se ela tentar vender a sacola como uma commodity solta lá no meio do mundo. Então, o que eu te ensino aqui é isso, é desenvolver a habilidade de vender através de técnicas que deram certo para outras pessoas, não tem nenhuma mágica no que eu ensino aqui, e que provavelmente vão dar certo para você. Então, se você não segue essas técnicas, se você não define um cliente-alvo, se você não entende como melhorar a vida dele, se você não coloca essa narrativa no mercado, você provavelmente não está sabendo o que fazer para um total desconhecido desejar comprar o seu produto. E se você não sabe o que fazer para um total desconhecido desejar comprar o que você tem para oferecer, a sua empresa corre sérios riscos de ter problemas financeiros. Essa é uma habilidade necessária. E daí aqui é onde eu quero trazer até uma conversa um pouquinho mais sofisticada, porque eu percebo que talvez aprender a habilidade de vender seja a única coisa que te separa da vida que você quer ter. E calma, deixa eu explicar, porque se você é meu cliente, né, que você é o dono de negócio sustentável, você já faz uma coisa que ama, você já faz uma coisa que melhora a sociedade, e a única coisa que te falta para você ter a vida que você quer ter é vender um pouquinho mais, talvez, então, se você, né, tá nesse grupo de negócios sustentáveis, que tá fazendo uma coisa que ama e que não consegue alcançar o faturamento que você quer, desenvolver a habilidade de vender seja a única coisa que está te faltando para você ter a vida que você quer ter. E eu vejo isso quando as minhas alunas se realizam. As que levaram a sério, que fizeram o método, que assistem a aula e implementam, assistem a aula e implementa, e que desenvolvem realmente um público-alvo, e que pensam nesse persona, e desenvolvem a sua órbita de produtos pensando nesse persona, são as que se deram melhor, exatamente como o método ensina. Então, uma das coisas que você precisa fazer é entender que sustentabilidade é seu compromisso ético, mas que você precisa atuar como uma empresária, desenvolver algumas habilidades que você não tem, como
a habilidade de criar roteiros de vendas, scripts, funis de venda. E daí, deixa eu te dizer que essa é uma das razões do porquê que eu trouxe um funil de Black Friday para ensinar para vocês de graça, agora, via WhatsApp. Se você ainda, inclusive, não está no grupo de WhatsApp, entra no grupo de WhatsApp que você vai enlouquecer com o conteúdo que eu tenho dado lá. E dentro desse grupo, quando eu vejo vocês, né, sem desenvolver a habilidade de vender, muitas pessoas ficam num estágio que elas ficam se perguntando: será que algum dia esse meu negócio vai dar certo? Será que o mundo está pronto para o que eu tenho para oferecer? Será que abrir meu econegócio realmente foi uma boa ideia? E deixa eu te dizer que sim, abrir seu econegócio foi uma boa ideia. Inclusive, se você não sabe, esse é um dos melhores momentos historicamente que a gente tem para iniciar ou para crescer um negócio sustentável. Porque o mercado de negócios sustentáveis tem crescido nos últimos 10 anos de uma maneira enorme e é um dos mercados que mais vai crescer nos próximos 10 anos. Então, você está no melhor momento para iniciar ou para crescer um negócio sustentável. Se você percebe que está nesse momento, incrível, que você, então, né, deixa eu reforçar que sim, foi uma boa ideia, esse é o melhor momento que você tem que fazer, então, eu vou te dar razões de por que você, pequenininha, época empresa, deveria pensar em fazer uma Black Friday. E daí, aqui, eu acho muito importante que tem 2 alunas minhas que, por mudarem os fornecedores, que é a Gabi do Minhocário Floripa e que é da Sapo Cosméticos, a Aline. As duas eu vi nos seus stories que elas estão num momento de aumentar o valor, porque mudou a tabela do fornecedor, por razões diversas. E elas querem aumentar. Para elas, essa estratégia de Black Friday, ela vem a calhar para que gere um pico de vendas e elas faturem muito, aí ainda assim façam o aumento de preço que elas precisam fazer. Porque hoje nós vamos ver 3 coisas que fazem o pequeno produtor sustentável perder vendas na Black Friday. E daí, para isso, eu tava aqui recapitulando, então, por que uma pequena empresa deveria aprender a fazer uma Black Friday. Então, aqui, se você tem papel e caneta, já anota ali para você ter argumentos lógicos para raciocinar se é o seu momento ou não de fazer uma Black Friday. E para isso, inclusive, eu soltei um checklist já logo no primeiro dia para você entender, por exemplo, coisas do tipo assim, se as pessoas não têm o valor do seu preço ancorado na cabeça e você fizer uma Black Friday, provavelmente esse desconto vai ficar invisível, porque ninguém vai perceber a diferença de preço. Então, no checklist tem várias coisas que você precisa pensar antes de entender se esse é o momento de fazer uma Black Friday. Mesmo assim, por que você deveria fazer essa oficina que eu vou dar no dia 29? Porque a Black Friday é um dos funis de ativação de vendas que você pode fazer. Quando você entende o funil da Black Friday, da maneira como eu ensino, que é para donos de negócios sustentáveis, que te ensina, inclusive, a aumentar o preço, não necessariamente liquidar, e que você vai ver uma outra narrativa, uma outra construção, mas que trabalha, sim, uma jogada, né? Eu já falei, uma estratégia de preço. Você consegue saber como aplicar isso em outros momentos. Então, você, inclusive, consegue entender quais são os elementos. A Black Friday é para ser um pico de vendas, né? Um momento que você empilha muitas vendas ao mesmo tempo. Então, que elementos que te permitem gerar um pico de vendas? Então, para você empilhar muitas vendas, por exemplo, você tem que ter empilhado muitos interessados no que você tem para vender. Então, você precisa pensar quais são os elementos que te permitem gerar um pico de vendas. A outra coisa, né, do porquê que você deveria fazer essa oficina de Black Friday é que você precisa entender que você pode ter controle sobre o seu processo de vendas. E daí, quando você tem uma narrativa que faz com que muitas pessoas comprem ao mesmo tempo e você entende na sua cabecinha o que você fez, você vai dizer, nossa, agora eu tenho controle sobre o meu processo de vendas. Eu sei o que fazer para gerar mais vendas na hora que eu quiser.
Então, a terceira razão para você fazer a oficina de Black Friday prática para pequenos donos de negócios sustentáveis, que eu vou dar no dia 29 de setembro, durante 3 horas ao vivo, construindo a sua estratégia de Black Friday, é porque você vai aprender nessa oficina ali, atrair alguém que nunca te viu antes e fazer ela prestar atenção na tua oferta. Você vai aprender a elevar o nível de desejo que ela tem por essa sua oferta e você vai aprender a fazer uma oferta que ela pule da cadeira querendo comprar, como a oferta que eu criei aqui dentro da rede Empreende Verde e que você vai ter acesso no dia 26 de setembro na live que começa às 8 horas da manhã. Então, a outra razão do porquê que você deveria fazer essa oficina de Black Friday é porque você precisa aprender a fazer jogadas de preço sem necessariamente liquidar. Então, são razões e mais uma, que eu ia me esquecer aqui. Se você entender, inclusive, que a Black Friday é só um funil de vendas, mais um dos que você precisa aprender, né? E você usar esse funil de vendas. E mesmo que você não venda nada na Black Friday, se você capta o contato das pessoas que vieram interessadas no teu produto, você já está no lucro. Porque você vai poder se comunicar com essas pessoas lá na frente. Então, você tem que entender que é um funil. Se chegar no final e a tua oferta não vendeu, e aquelas pessoas estão ainda ali, colocadas na tua frente, com a informação para que você possa vender para elas depois, você já está no lucro. É um funil de vendas. Então, esta é a sexta razão, né, do porquê que você deveria estar na oficina de funil de vendas. E se a sua Black Friday passa a ser uma estratégia de captação de cliente, né, então você entende que mesmo sem vender você já está no lucro. E daí, uma das coisas que eu quero que você grave na sua cabeça, antes da gente começar, que agora eu vou começar a dar, né, pega papel e caneta, que eu vou começar a dar aqui as 3 razões que fazem você perder vendas na Black Friday. A coisa que eu sempre falo aqui é que, se você não sabe pegar uma pessoa que nunca te viu antes, fazer ela querer comprar de você, a sua empresa está com risco de falência. Então, você precisa aprender a fazer isso. E na oficina eu vou te ensinar a fazer isso. Então vamos lá, meu amor, pega lá, vamos lá, o erro número 1 que faz pequenas empreendedoras sustentáveis perderem vendas durante a Black Friday. E a primeira e a mais importante é não planejar a estratégia. Se você começar uma Black Friday, né, em cima da hora, só copiando o que todo mundo faz por aí, dando um desconto aleatório, sem ter narrativa, o cliente não vai perceber valor no que você está oferecendo. E daí, o resultado acaba sendo uma campanha sem vendas. Muitas pessoas até me dizem, mas eu faço promoção, eu faço liquidação e mesmo assim a pessoa não compra. A pessoa não compra porque ela não percebeu o valor do que você tem para vender. Você precisa ter isso claro e apresentar para ela. Eu tenho uma estrutura reforçada. Eu tenho um valor competitivo. O que eu tô te oferecendo aqui ninguém mais oferece porque é único desta maneira aqui. Então, você precisa saber planejar uma estratégia e não fazer de qualquer jeito. Planejamento é o que transforma o desconto em desejo. A pessoa ela não vai mais vir porque tá barato. Ela vai vir com a sensação de eu não posso perder essa oferta. É isso que a gente tem que transformar para fazer a pessoa uma compradora da sua oferta. E daí, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que, né, uma empreendedora sustentável chegou para mim e disse assim, eu não fazia Black Friday porque eu não queria desvalorizar o produto. Mas quando ela entendeu a estratégia que eu ensino, que é essa Green Black Friday, e ela planejou uma narrativa e ancorou bem a sua oferta, ela conseguiu vender com o preço cheio e, mesmo assim, fez um pico de vendas. Então, você precisa ter uma estratégia, desenvolver essa estratégia, pensar a estratégia, executar essa estratégia e ver se funciona. E daí, essa é a mágica de ter o controle no seu processo de vendas. Se não funcionar, são 3 estágios. Você está atraindo, despertando desejo e fazendo uma oferta. Nessa primeira fase, você vai saber que você foi ruim em atrair as pessoas porque vai ter chegado pouca gente. Não, chegou bastante gente. Tá entrando bastante gente no meu grupo de WhatsApp, nas minhas reuniões, tá vindo bastante gente.
enquanto você estava lá, as pessoas prestaram atenção, elas ficaram vidradas no que você estava falando? Então tá. Então a maneira de levar a atenção dela tá sendo ótima. E daí chegou na hora da oferta e ninguém comprou? Então talvez o problema seja na oferta. Você vai saber mapear em qual desses 3 estágios você errou para estar vendendo pouco. Então, você tem clareza do que você está fazendo para vender mais. Então, esse é o erro número 1. Não ter estratégia, não planejar, não saber como executar uma estratégia. O segundo erro que faz pequenas empreendedoras sustentáveis perderem vendas na Black Friday é focar só no desconto. Se você dá o desconto, né, e o cliente não comprar, mesmo estando muito barato, é porque ele realmente não percebeu a proposta de valor. E ele tem que perceber que o que você está oferecendo vale mais do que está custando. Então, quem está assim, focado em cliente que compra barato, atrai aquele cliente só que é pechincheiro, né? Que fica lá atrás de preço e que vai te trocar por uma oferta um pouquinho mais barata. Peraí que o meu Word, ele tá abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Deixa eu pegar de novo a altura que eu preciso aqui. A gente tava na parte mais pra baixo. Tá que tá, hoje tá que tá. Então vamos lá. Então eu tinha entrado no erro número 2. O erro número 2 de você perder vendas, se você é um pequeno produtor sustentável durante a Black Friday, é focar só no desconto, né? Então você vai ficar lá focando naquele cliente que é o pechincheiro, e quem trabalha valor, da maneira como eu ensino, acaba atraindo um cliente certo. Então, o que eu fiz, por exemplo, na semana passada? Na semana passada eu soltei um áudio com 3 formas de aumentar o valor percebido do seu ecoproduto. Daí, o que eu fiz na terça-feira, na live da terça passada, eu mostrei 10 maneiras de vender valor, não preço. E daí, eu liberei no grupo lá do WhatsApp um documento com 5 gatilhos da percepção de valor. Então, você percebe como eu também tô te mostrando várias coisas nessa narrativa para você aprender o mecanismo de mostrar o valor do que você vende e daí sim poder entrar numa Black Friday onde você aumenta o preço e ainda assim gera um pico de vendas. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô levando o teu nível de consciência para você perceber que você precisa saber o que fazer para vender pelo preço cheio, para vender de uma maneira que a pessoa pule da cadeira desejando comprar de você. Então, quando as pessoas me dizem que elas não vendem nem liquidando, eu fico pensando, claro, você não mostrou nenhum benefício, você não mostrou nenhum acessório, você não apresentou seu produto, você não mostrou os detalhes, os acabamentos, as coisas que fazem ele dizer, nossa, essa pessoa criou isso ali pra mim. Que nem eu tô falando aqui. Uma das coisas que as pessoas dizem pra mim é, mas as pessoas não dão valor pro que eu tenho pra oferecer. Então, o que eu faço? Eu crio uma estratégia de Black Friday que te ensina a mostrar o valor do que você tem pra oferecer. Te ensino a fazer uma Black Friday invertida, onde você vai poder aumentar o valor e ainda assim gerar um pico de vendas, se for o caso, né? Você vai saber tudo isso direitinho, se é o caso da sua marca ou não, tudo isso eu vou ensinar na aula da sexta-feira, dia 26 de setembro, às 8 da manhã, aqui no Instagram. Então, é isso, você começa a perceber que existem maneiras de você vender mais. Se você já fez uma Black Friday, fez uma liquidação, fez uma promoção e ninguém compra, e isso já aconteceu com você, você tá no lugar certo, porque aqui essa estratégia, ela te ensina a gerar esse pico de venda mesmo que você não liquide sua oferta. E nessa aula, né, que eu vou dar dia 26 de setembro às 8 da manhã, você vai ver, primeiro, a estratégia completa de como aumentar as vendas e ainda assim gerar um pico de vendas. Ali sim, eu vou apresentar isso nos detalhes, porque eu tô deixando pro último dia, né, o dia que eu mesma abro minha oferta de Black Friday. Então, na sexta-feira, eu vou fazer essa apresentação de como que você faz um pico de vendas, gera mais vendas numa Black Friday,
mesmo que você não liquide o seu valor. Ao contrário, que você aumente o valor da sua oferta. Então, é isso que a gente vai te mostrar. A segunda coisa que você vai ver na aula do dia 26 às 8 da manhã é o que pensar antes de fazer essa estratégia. Então, existem alguns critérios, existem algumas coisas para você observar, porque senão você vai fazer e não vai dar certo. E a terceira coisa que você vai aprender na aula é a definir se essa é a estratégia que você deve fazer neste ano de Black Friday. Então, a terceira coisa que você vai aprender nessa aula é aprender se essa é a estratégia boa para o seu caso, para a sua ecomarca, para este seu momento. E daí, quem aplica, né, transforma esse olhar do cliente. E esse cliente sai daquele olhar de tô procurando mais barato e vai ter um olhar de puxa, isso que ela tá falando ali, eu não posso perder de jeito nenhum. E daí, você, com essa estratégia, chega, alcança esse resultado que você sempre sonhou. Então, vamos para o erro número 3, que faz pequenas empreendedoras perderem vendas durante o Black Friday, que é não criar senso de urgência real. A Black Friday é uma urgência. Qual é a urgência que as pessoas costumam colocar, que é a mais óbvia? A do preço. Então, na Black Friday eu vou chegar, vai estar com 70% de desconto, eu vou chegar lá, o negócio que custava 3.000 vai estar 700. Isso é uma urgência, por isso que as pessoas saem correndo, se matam para pegar, e aquilo tem uma janela de tempo. Ou é até acabar o estoque, ou é durante 24 horas. Por quê? Porque é uma loucura. Então, esse é o senso de urgência mais evidente da Black Friday. Mas o que eu fiz aqui, por exemplo, para criar uma urgência? A minha Black Friday está sendo numa data diferente, né? Eu vou abrir meu carrinho agora, dia 26 de setembro, numa sexta-feira também, para ficar associada a esse movimento. Mas às 10 horas da manhã vai estar dentro do grupo do WhatsApp e às 8 da manhã eu vou fazer uma live que vai revelar tudo o que vai estar acontecendo, qual é a oferta real, e os primeiros a comprar vão ter muitas vantagens. Inclusive, recomendo que você esteja nessa live, porque mesmo quem já é meu aluno, já inclusive recebeu uma mensagem sabendo uma das vantagens loucas que vai ter nesse pacote. Então, eu recomendo fortemente que se você quer continuar nessa rede, você considere separar o seu cartão, organizar seu cartão de crédito, porque assim, o pacote de coisas que eu vou oferecer é o pacote mais completo para que um dono de negócio sustentável inicie seu econegócio, fortaleça seu econegócio, aumente suas vendas e fique realmente muito poderoso no mercado de negócios sustentáveis. E daí, se você não cria um senso de urgência, que não seja o preço, né? Você não consegue fazer o cara tirar o cartão do bolso e te pagar. Então, o senso de urgência, ele vem de outras coisas, de uma necessidade muito iminente. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi pensar o que o meu cliente está precisando agora. Qual é o momento que está vivendo o dono de negócio sustentável? Eu pensei, nossa, tem muita gente que vai pensar sobre Black Friday, vai ver a Black Friday passar, não vai pensar em fazer isso, não vai entender a necessidade de estar nessa data que é a data mais comercial do ano, ou mesmo que quisesse fazer, não saberia criar essa estratégia de uma maneira que fosse realmente eficaz. E daí eu decidi, bom, vou ensinar meu cliente a fazer uma Black Friday. Então, eu criei uma urgência para que ele diga, nossa, esse é o momento, essa oportunidade, a Fabiola só tá dando agora, ela nunca falou de Black Friday antes, ela nunca deu um curso, uma oficina de Black Friday antes, ela nunca deu, e daí o que eu tô fazendo para te deixar seguro desse conteúdo? Eu tô colocando vários áudios, checklists, PDF, material extra nesse grupo de WhatsApp, para você ver a consistência do conteúdo dessa oficina. E através disso eu vou te deixando segura de que você quer participar dessa oficina. Então, existe a necessidade de você criar uma urgência. Então, vamos pensar, é novembro, né? O que você pode pensar? O que você está fazendo é um desejo de verão? Ou é um momento que a pessoa pode fazer um pedido maior e você dá um desconto maior, porque é um momento que esquenta, né? Por exemplo, vou pegar o caso ali da Sheila's Embalagens. Então, o que é a urgência que você pode dar para esse seu momento de vendas? Então,
sabendo que as pessoas têm antecipado suas compras de Natal, então se você vende alguma coisa que é perfeita para o Natal, você pode mostrar que aquela é uma vantagem de ela comprar nessa Black Friday. Você pode também ver, a pessoa está se preparando para o Natal, para o Ano Novo, comprando roupa, emagrecendo, bronze. Qual é a parte que o seu produto pode contribuir para este momento de novembro da tua persona, do teu cliente? Então, ela precisa de algo porque é primavera, ela faz jardinagem, ela precisa de chapéu. O que você tem aí que pode melhorar a vida do seu persona, que pode ser uma urgência na hora de você vender? Então, como no meu caso, né? Eu antecipei a data da minha Black Friday para 26 de setembro e criei essa oferta, que é uma oferta onde você vai aprender a ativar o seu funil de Black Friday. E daí, nessa plataforma, que daí quando você entra na oficina oficialmente, né, inscrita, aí sim, lá você tem tudo organizadamente, todos os áudios, todos os checklists, todo o material extra, todas as lives sobre isso, um conteúdo que é 100% pensado no empreendedor sustentável e que em pessoas que normalmente trabalham sozinhas e que precisam sim levantar uma grana antes do Natal. Então, além de todo esse material organizado, o que você vai receber entrando na oficina de Black Friday? Você tem uma oficina ao vivo comigo durante 3 horas, que vai ser na próxima segunda, já no dia 29 de setembro, às 19h19. E nessa oficina ao vivo, nós vamos criar todo o esqueleto da sua campanha de Black Friday. Desde desenhar a sua oferta, fazer a definição do público para quem você vai fazer essa oferta, entender qual é o tema central da sua narrativa nessa Black Friday, que nem no meu caso, né, foi mostrar que você pode fazer uma Black Friday sem liquidar seu preço e ainda assim ter um pico de vendas. Aí a gente vai definir quais são os canais que você vai comunicar e a gente vai fazer tudo isso com a antecedência necessária, porque vai ser 29 de setembro, para que você entre em novembro com uma Black Friday pensada e estruturada para colocar no mercado. E quando você tem essa sua Black Friday pensada e estruturada para colocar no mercado, você vai ter segurança, porque você vai ter uma narrativa, você vai saber como aumentar, inclusive, seu valor de vender mais, você vai saber o que você precisa fazer para que tudo isso dê certo. E, né, esse é o melhor momento, porque, inclusive, quem entrar nessa oficina de Black Friday vai desfrutar da oferta mais louca e poderosa que esse perfil jamais ousou fazer. Vocês não têm ideia o que vai acontecer na sexta-feira. É uma coisa assim, ó. Inclusive, hoje, quando a gente chegou a 6 mil seguidores, eu fiquei tão feliz, mas tão assim, celebrando, que eu disse, esse é o momento que eu vou adicionar um bônus para quem se inscrever na oferta de Black Friday, que vai ser a Green Black Friday agora, nessa sexta-feira, dia 26. A primeira oferta vai ser numa live às 8 horas da manhã. Quem tiver ali, os primeiros compradores vão ter muitas vantagens e depois a mesma oferta vai ser trabalhada dentro do grupo de WhatsApp, né, onde eu já estou compartilhando todo o material e daí as pessoas que estiverem ali vão ter acesso à oferta de Black Friday da Rede Empreende Verde. E essa oferta vai ficar no ar por muito pouco tempo, porque ela é muito louca, né? Então, quando você reúne todo esse conhecimento, você vai ver muita empreendedora, né, que falava que abria uma promoção sem prazo, sem limite, sem narrativa, não dava certo, entendendo por que esse momento de Black Friday dá certo. Ela vai dizer, agora eu entendi, agora eu vou saber aproveitar esse momento, agora com o que eu aprendi na Black Friday eu vou conseguir gerar inclusive outros picos de vendas durante o ano se eu quiser. Então o resultado é você sair de um lugar onde você não tem clareza do que fazer para vender seu ecoproduto para um lugar onde você tem um funil ativo de vendas. E daí, lembrando, né, gente, a Black Friday é uma oportunidade de você fazer mais um funil dentre os muitos funis que você pode fazer. Então,
Que nem eu falei antes, se você não vender na Black Friday, ainda você tá no lucro, porque você vai ficar com o contato dessas pessoas e vai poder vender no futuro, porque eu te ensino a ter um relacionamento de longo prazo com o seu cliente. E essa Black Friday, ela tá me dando a oportunidade de trazer isso de uma maneira concentrada para você. Então, todo o conteúdo tá de graça no grupo de WhatsApp. Se você ainda não tá lá, clica no link da minha bio e entra. Ali eu tô ensinando a fazer uma Black Friday sustentável, né, que é onde você pode aumentar o preço e ainda assim gerar o pico de vendas. E lá também que você vai ter acesso à oferta de Black Friday da Rede Empreende Verde. Então, passamos por aqui 3 erros que empreendedoras sustentáveis pequenas cometem para não vender muito na Black Friday. Então, em resumo, os problemas são não planejar uma estratégia, não saber executar essa estratégia, focar só no desconto, né? Tanto que aqui eu bati muito forte no fato de que você pode aumentar o seu valor e ainda assim gerar um pico de vendas. E o terceiro erro é não criar uma urgência real. Então, se a sua urgência não vai ser preço e você quiser realmente aumentar o valor que vai funcionar, então qual vai ser a urgência que você vai dar para sua Black Friday? Aí, eu, por exemplo, criei um tema aqui. Eu tô vendendo, na minha Black Friday, eu tô vendendo uma oficina de Black Friday que te ensina a fazer uma Black Friday lucrativa, poderosa, que não tá focada em preço e tudo mais. Então, eu não quero que você caia nesses erros esse ano, por isso, dia 26 de setembro, às 8 horas, eu vou fazer uma live especial mostrando como montar uma estratégia que aumenta o preço e ainda assim gera um pico de vendas para você. Mas atenção, o link da inscrição da oficina, na prática, só vai ser liberado no grupo VIP do WhatsApp e você tem que estar lá. Por que entrar nesse grupo? Primeiro, porque você recebe lá tudo organizado, não perde nenhum link. Segundo, porque quem está no grupo tem acesso a tudo antes de todo mundo. As informações, aos lembretes de live e tudo mais. E porque eu vou lembrar um bônus surpresa para quem tiver ao vivo comigo no dia 26, na live das 8 horas da manhã, onde eu vou revelar, inclusive, qual é a grande oferta desse perfil para Black Friday. Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, clica no link do bio e entra agora mesmo. Esse roteiro que eu tô te ensinando conecta dor, mostra autoridade, deixa claro qual é o próximo passo lógico para você dar. E, no meu caso, o próximo passo lógico que você precisa dar é clicar no link da minha bio e entrar no grupo de WhatsApp para entender por que pequenos negócios têm que fazer uma Black Friday vendendo produtos sustentáveis. Um beijo, eu vou mandar lá no grupo. Essa semana eu programei uma sequência de lives. Vai ter live, hoje é terça, amanhã não vai ter, mas na quinta vai ter, na sexta vai ter, na sexta vai ter essa, às 8 da manhã. Então já fica avisado. 8 e 8 da manhã, a live mais importante da sua vida vai acontecer nesse perfil, mostrando a oferta de Black Friday da Rede Empreende Verde e a aula que vai ensinar como aumentar o seu valor e ainda assim gerar um pico de vendas numa oferta de Black Friday. Tô te esperando, até a próxima. Tchau, tchau.